Ao longo da história da humanidade, doentes mentais foram acusados de bruxaria ou de serem possuídos por demônios. Será que esse histórico é responsável pela psicofobia? O preconceito contra as pessoas que têm transtornos mentais pode se tornar crime, graças a um projeto que tramita no Congresso Nacional. E até que ponto todas essas questões alimentam a resistência na busca pelo processo terapêutico? É o que vamos desvendar aqui no Mentalistas. Para falar sobre esse assunto, eu convidei a atriz Flávia Garrafa, que é psicóloga e protagoniza o espetáculo Fale Mais Sobre Isso no Teatro Folha, em São Paulo. Tudo bem, Flávia? Tudo bom. Nossa, me sentindo muito chique estar aqui nesse programa. Muito obrigada pelo convite. É muito interessante o que a gente vai falar hoje, né? Muito legal. E necessário para que as pessoas vivam melhor. Obrigada por ter achado aí um espaço na sua agenda para vir aqui. Não, muito obrigada. Obrigada tá obrigada pelo convite. E do outro lado da bancada aqui do nosso programa Mentalistas, a doutora Roberta Mastro Mauro, pós-graduada em psiquiatria e representante da Clínica Maia. A Clínica Maia se dedica a soluções pioneiras no tratamento de transtornos mentais. Como vai, doutora Roberta? Tudo bem? Tudo bem. Vamos falar um pouquinho sobre um assunto que fica guardado aí. Todo mundo tem até preconceito até de falar. É até um tabu falar sobre as doenças mentais, isso, né? sim. Acho que a gente pode até começar, Roberta, falando um pouquinho mais sobre a psicofobia, que a gente fala desse termo psicofobia, e eu tô falando algumas vezes que é para familiarizar o nosso ouvinte e tentar passar um pouquinho desse conhecimento para ele, né? Falei no início do programa que antigamente, lá atrás, né, os doentes mentais eram ditos como endemoniados, possuídos por uma entidade, ou até mesmo bruxos, né? Daí que vem a origem do preconceito contra as doenças mentais? O que você pode dizer mais pra gente? Na realidade, a psicofobia é nada mais que um preconceito sobre as pessoas que têm transtornos mentais ou deficiências mentais. O que a gente da psiquiatria acabou ficando meio assim chateado até foi com o termo, né, que acabou não sendo muito correto porque a psique significa alma, sensações e a mente, né? A alma e mente. E a fobia é o medo. Então, assim, se você for parar para analisar bem a palavra, acaba não sendo tão literal para isso. Só que é legal porque acabou trazendo, né, de volta a discussão do preconceito contra os transtornos, as pessoas portadoras do transtorno e deficiência, e acabou fazendo a gente discutir, colocar de novo em pauta isso daí. Acho que o preconceito vem de muito, assim, apesar que, assim, Aristóteles, na Grécia Antiga, já falou dessas pessoas que tinham esquizofrenia e tudo mais, ele já associou a parte de sensações, inteligência, ele já associou. Só que, né, acabou depois vindo em outras culturas e tudo mais, a parte do cristianismo, né, então, assim, era muito forte, então os grandes estudiosos, por mais que tivessem a parte do estudo e, né, do desenvolvimento da parte mais orgânica, né, da doença, acabou sendo superado a crença, né, da religião. E depois, só no século XX, que isso daí com Freud e Kraepelin foram, né, os pais aí da psiquiatria e da psicologia, que acabaram desmistificando, porque na Segunda Guerra Mundial chegou muita gente de volta da guerra com os transtornos de estresse, né, porque do pós-trauma da guerra, e acabou se falando novamente sobre isso. Engraçado você dizer só a partir do século XX, porque nós estamos exatamente no século XXI, né, Flávia? Ou seja, um século se passou e a gente já teve a oportunidade de discutir aqui no programa Mentalistas algumas mudanças comportamentais, de machismo, agressividade, violência, e a conclusão que a gente praticamente chega, porque nada é definitivo, né, é que essas mudanças comportamentais, elas demandam séculos e séculos para ocorrer, né? Então, você acha que também isso pode acontecer nessa área da psique? Quer dizer, por que as pessoas ainda têm tanta resistência em pleno século XXI a buscar ajuda para uma questão mental? Eu não sei, às vezes eu penso que as pessoas acham que por ser uma coisa mental,
elas têm a obrigação de resolver. Eu acho que foi implantado nela, assim, resolve, isso é frescura, vai, tristeza, vai. Tá chorando aí, tá na cama. As pessoas não, reage, a palavra reage. E às vezes você não tem condições químicas de reagir. E isso é uma dificuldade. As pessoas acham que, porque na cabeça, a gente tem como resolver. E eu vejo da seguinte forma, eu tô falando de transtorno, eu não tô falando de... Assim, a pessoa que é diabética, ela tem que tomar insulina. A pessoa que está sofrendo de algum mal, que está atrapalhando o bem-estar dela. Gente, a vida é uma só. Eu penso assim, a vida é uma só e a pessoa fica lutando para resolver o negócio. Quando tem gente especializada para ajudar essa pessoa a resolver e viver bem, sem o preconceito. Mas acontece que a gente passa por uma coisa que eu acho que é uma fantasia de que é porque é na cabeça. Não, a cabeça é um órgão como qualquer outro órgão. Se eu estou com problema no estômago, se eu estou com problema nos ossos, né? É uma terminação nervosa, tem elementos químicos, então... Eu acho que, em primeiro lugar, eu acho que é isso, né? E depois porque, realmente, assim, se você for ver, as pessoas eram escondidas, quem tinha parente louco, eu tô falando, e nós estamos falando de vários problemas mentais que temos aqui todos nós, né? De médico e louco, todo mundo tem um pouco, né? Mas todo mundo tem um pouquinho, né? Vocês estão me ouvindo falar aqui, eu falo super rápido, já fui diagnosticada com ansiedade, já falei pra ela que ninguém quis me medicar, mas enfim. Que faz parte também dessa coisa de você, às vezes, assimilar de um problema, de uma dificuldade, fazer disso a sua característica, de uma facilidade, enfim. Peraí, deixa eu fazer um recorte com isso, então. Então, se a ansiedade faz parte de uma característica, né, daquela pessoa, quando que entra, então, a medicina na área da psiquiatria pra dizer, pera, Flávia... Essa sua ansiedade entra uma medicação, você precisa realmente atuar, doutora Roberta? Boa. Então, na realidade, o que eu acho que principalmente acaba diferenciando é quando as pessoas procuram quando atrapalha o trabalho, basicamente. Na realidade. Não vida afetiva? Afetiva, matar alguém, é mais a psicologia. Entendi. Entendeu? Tá. Então, assim, acaba... As pessoas, eu acho... que hoje em dia elas têm menos preconceito da psicologia do que da psiquiatria. A psiquiatria traz muito, né, a medicação e tudo mais. E eles chegam ao consultório, doutora, eu não quero tomar remédio. Vamos lá. A primeira coisa que você precisa é aceitar a doença, porque a própria pessoa portadora do transtorno não aceita a doença. Então, na primeira consulta, você tem que passar praticamente a consulta inteira convencendo ele a aceitar uma coisa que está atrapalhando a vida dele, que na realidade está incomodando, está prejudicando o trabalho, a vida, né, pessoal, prejudicando globalmente a vida da pessoa e ela acaba deixando isso de lado. Então, assim, algumas coisas também que fazem parte da característica, sabe? A pessoa, eu sou agitada, eu sou assim mesmo, e eu sou estourada, assim, acaba que a pessoa vai aceitando e a família fala assim, não, ele é estourado, então não fala nada, não, e a família acaba se moldando conforme a doença, então acaba muita gente ficando doente em volta. Entendeu? Que é igual quando a pessoa é viciada em droga, que você tem os codependentes. É isso, que você, em vez de você resolver o problema, você faz uma caminha pro problema deitar. E alimenta o problema. A mãe acaba até sustentando o vício do filho para de repente não ser até procurado pelos traficantes, de pagar até. É muito complicado isso. E gasta-se tanta energia, né, doutora, para esconder uma coisa que quando você assume, você pode viver tão melhor. É isso que a gente não entende, mas ninguém entende isso, que é difícil mesmo você entrar em contato com uma... Eu ainda acho que é por causa da cabeça, porque quando você fala, você está com o fígado não sei o quê, você está com... As pessoas assimilam melhor, né? Aqui parece que você... Eu acho interessante isso que a doutora Roberta trouxe, porque eu mesma tinha uma outra visão. Claro, quem tá no consultório é que sabe, né? Quem atende é que sabe, mas eu sempre achei que o brasileiro adora um remedinho. Então, que ele quisesse chegar lá, doutora, me dá um remedinho, vai, pra eu parar de ser ansiosa e tal. E, na verdade, não, então. Eles não querem tomar. Pelo menos na área da psiquiatria, eles não querem. Eles têm uma resistência também. Não, na realidade, às vezes acontece muito assim. A pessoa tem uma crise de pânico, uma crise de ansiedade, ou começa a passar mal, choro muito forte, não sai da cama. O que eles procuram? O pronto-socorro. E muitas vezes é passado o quê no pronto-socorro? Como o pronto-socorro é um extremo, acaba sendo passado o benzodiazepínico, que é nada mais que uma medicação, que por muito tempo foi uma das únicas medicações que a gente tinha para
tratamento, acalmar, né? Que é o calmante que todo mundo fala, que a gente tem alguns nomes aí bem famosos, o Rivotril, o Frontal e tudo mais. Acaba que é passado isso até, eu acredito que meio indiscriminado, sabe? E daí eles chegam no consultório já tomando isso daí há algum tempo, e daí causa também o vício, porque isso daí, dentro do Código Internacional de Doenças, que é o CID, que o último foi o 10º CID, ele trouxe também, ele traz, né, nos outros códigos também, a dependência do benzodiazepínico, porque o paciente acaba ficando viciado na medicação. Então é uma doença também. Você Sim. acaba sendo uma... Olha, gente. Tá vendo, também gente, se tornando uma outra doença. Então ele deixa e fica dependente da medicação, e a dependência da medicação acaba não sendo só, né, o químico e tal, acaba sendo também emocional. Claro. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo, mas eu quero deixar uma pergunta no ar. Eu vou colocar no ringue aqui da discussão, psiquiatria versus psicologia. Qual será que tem mais preconceito, né? Que a gente tá falando sobre essa questão. Será mesmo que é a psicologia? Será que é mesmo a psiquiatria? Estou recebendo aqui no estúdio da Rádio Estadão a doutora Roberta Mastro Mauro, que é pós-graduada em psiquiatria, representa a Clínica Maia, e a atriz Flávia Garrafa, que tá aí com o espetáculo imperdível no Teatro Folha. Fale mais sobre isso, a gente vai fazer um break e volta daqui a pouco. Já voltamos com Mentalistas. A vida em discussão na rádio de quem quer saber. Você ouve Mentalistas com Camila Tulinski. De volta aqui com Mentalistas, falando sobre não só a psicofobia, mas por que as pessoas têm tanta resistência em procurar ajuda quando se trata de alguma doença ou desconforto mental? Vou trazer algumas palavras mais amenas, ou conflitos do cotidiano, conflitos nas relações interpessoais e sociais. Por que as pessoas têm esse receio de buscar ajuda? Será que é o medo de ser taxado como louco ou fraco? E vários outros adjetivos. Bom, para falar sobre isso aqui no Mentalistas, eu convidei a graduanda em psiquiatria, que é a Roberta Mastro Mauro, da Clínica Maia, e a atriz Flávia Garrafa. Flávia, você está em cartaz no Teatro Folha com o espetáculo Fale Mais Sobre Isso, já é a 5ª temporada do espetáculo. 5ª temporada, né? Eu posso até fazer esse gancho do preconceito, porque eu quando fiz o espetáculo, que eu escrevi, baseado na minha formação de psicologia, eu não falei, será que as pessoas vão querer assistir? Porque as pessoas eu achava que as pessoas tinham um preconceito com relação a esse mundo psi. Apesar dele ser, se passa dentro de um consultório, mas tem a ver com a vida de todo mundo. E pra minha surpresa, não só as pessoas foram assistir, que a gente já tá na 5ª temporada, como a mídia se interessou muito pelo assunto, né? Eu acho que a gente rompeu, eu tenho uma sensação, não sei se a doutora concorda comigo, a gente rompeu, até falo da psicologia, não da psiquiatria, porque infelizmente não fiz medicina, gente. A gente rompeu uma barreira de uns tempos pra cá, eu acho que de uns 50 anos pra cá, que as pessoas estão entendendo que é funcional. Existe agora as terapias breves, que você não precisa fazer, não tem mais aquela coisa ortodoxa, você pode ir lá fazer uma terapia de situacional e tudo mais. Então, eu tenho a sensação de que amainou o preconceito. Ainda existe, mas... Então, tanto que as pessoas querem assistir uma peça que fale disso, elas querem rir dos problemas, rir das dificuldades, porque... Eu acho que as pessoas estão abrindo a cabeça para isso. Agora, eu não sei em relação à psiquiatria, porque eu não tenho essa convivência, né? O que você acha? Eu acho que dentro do consultório, que eu tinha já comentado, né? O fato de não querer a medicação, assim, é sempre muito complicado. Agora, por exemplo, o fato da internação. Lá na clínica que eu trabalho, na Clínica Maia, a gente acaba recebendo pacientes em surto, né? Pacientes que fizeram a tentativa de suicídio, pacientes muito graves. Já chegam num então, caso extremo. Então, eles já chegam num extremo. Eles deixam chegar ao fundo do poço. Então, assim, a gente fala que é melhor cuidar. Só que, ao mesmo tempo, é o que eu falo lá, você tem que aproveitar o tempo que você está cuidando de você. Você tem que, né, dedicar o tempo a você lá dentro, porque, às vezes, a pessoa fica ligada lá fora e tudo mais.
aproveita. Às vezes a gente acaba com o mundo, né, com esse trabalho, a gente não dedica tempo a gente. E eu falo assim, desliga lá de fora. Todo mundo trabalhando, sabe? Psicóloga, terapeuta ocupacional, médico. Então, assim, a gente fica todo mundo em volta dos pacientes pra eles e tudo mais, e eles têm a resistência. Porque é difícil abrir. Porque cuidar de si também é olhar pra dentro e é se dar conta de coisas difíceis que a gente tem dentro da gente. Todo mundo tem. A gente tem coisas maravilhosas, a gente é incrível e a gente é um horror. Né? Nós somos nossos melhores amigos e nossos maiores inimigos. E é difícil, eu imagino que seja, né? Porque você tem que parar. Agora, se você faz em doses homeopáticas todo dia, olha, aqui não tá legal. A chance de dar ruim lá na frente, de ter um surto, de cindir com a realidade e tal, é muito menor, né? Mas a nossa agenda é tão louca, né? De coisa que a última coisa que a gente coloca na agenda é cuidar um tempo. Exatamente. Mais ou menos isso. A gente não para pra pensar nas nossas tristezas, nos nossos incômodos. E assim, quando acaba tendo o extremo, a gente se dedica a gente. Né? Mas é só forçado, em último né? caso, porque você é forçado. Roberta, quando os pacientes chegam, quais são os principais casos que vocês atendem lá na Clínica Maia? Dá uns exemplos pra gente. Recebe muito pacientes portadores da esquizofrenia, né? E daí estão em surto. Que estão em surto. E, assim, fica mais complicado, porque às vezes eles ficam agressivos. Só que, assim, só quando eles estão em surto. Eu falo que as pessoas têm muito mais surto na rua do que lá dentro, porque lá dentro é super calmo. Parece uma chácara. Eu falo assim, que eu adoro andar lá, porque é muito mais calmo do que você ir pra rua, que as pessoas brigam, dão socos umas nas outras. E daí fala que o paciente tem o transtorno mental que é agressivo. Você vê na rua as pessoas sendo agressivas. Então, assim, a gente recebe esquizofrenia, o transtorno afetivo bipolar, a gente também recebe, né? Depressão, então depressão, transtorno depressivo maior, que acaba sendo em estado, né, grave. Do grave ao do suicídio, ou de não sair da cama. E muito, né, porque, assim, sintomas psicóticos. Porque as pessoas normalmente relacionam a psicose a esquizofrenia. E a psicose, ela é encontrada na esquizofrenia, no transtorno afetivo bipolar, é encontrada na depressão. Então, assim, acaba que, na realidade, a psicose não é só da esquizofrenia. Entendeu? E daí, normalmente, acaba sendo os principais transtornos que a gente recebe, né? Que são, às vezes, tem o transtorno, que tem a psicose e acaba aparando mais, né, pra internação, porque daí... Mas aí ela posso perguntar também? Ela é levada pela família? Nunca é uma pessoa, uma internação voluntária? Não, tem muitas internações voluntárias das pessoas que pedem ajuda. Assim, por exemplo, a pessoa que tem o transtorno, né, de dependência química, eles viram que eles perderam tudo, entendeu? Eles pedem ajuda. Às vezes mesmo no trabalho, procuram um assistente social, falam, olha, eu tô precisando de ajuda, entendeu? E daí também vem o medo, porque acaba muita gente não procurando porque tem o medo de perder o emprego. Porque tem preconceito, medo do preconceito. Claro, medo do preconceito. Olha como lá, se ele não quisesse colocar na ficha, você teve doença mental. É como se fosse uma ficha suja. É como se fosse realmente você colocar a tabuinha do seu número ali, só que acaba sendo seu CID, que é o código, né? De doenças. De doenças mentais. E fica ali na plaquinha, entendeu? E eu acho que é como se você tivesse escolhido. Eu quis, sabe? Eu fui responsável, peguei uma depressão. Aí parece, não é. Você não escolheu. O preconceito é uma coisa até burra, porque a pessoa não escolhe. Se ela puder escolher, não é essa doença que ela vai ter. Que é uma coisa muito séria. Não vai ser. Porque um transtorno mental... Eu li um livro uma vez na faculdade, chama Memórias de uma Esquizofrênica. E depois nunca lhe prometi um Jardim de Rosas. Essas são duas leituras que vale a pena. Aí, repete para os nossos ouvintes. Memórias de uma Esquizofrênica. E o outro Nunca lhe prometi um Jardim de Rosas antigo, era da minha avó. Dicas de livros nossos ouvintes. Sabe o que é legal pra ver? Como funciona a mente de uma pessoa que está em surto. Que né, é uma prisão, eu não posso falar bobagem, mas é muito angustiante, porque você realmente não está compartilhando uma realidade, você é uma dificuldade muito maior do que, aliás, tão grande quanto alguém que está sofrendo de qualquer outra doença, né? E é só a gente lendo e falando, gente, isso é uma doença, não é culpa da pessoa. E é multidisciplinar, né? É a psicologia junto com a psiquiatria, junto, né, com uma terapia ocupacional, junto com um pouquinho de tudo. Né? Então,
eu acabo sempre falando com o paciente, vai, procura, porque esse negócio de trazer como uma doença crônica, como qualquer outra, como você tinha mesmo falado. Diabetes. Diabetes. Eu não vejo o diabético falando, eu não vou tomar insulina. Exatamente. Eu não vou tomar o meu diabetes é um exemplo captopril, mais... que é a medicação para hipertensão, que é a pressão alta, eu não vou tomar. Eu prefiro ter um derrame, eu não vou tomar. Eu prefiro ter um derrame. É mais ou menos assim. E eles não ligam. Então, eu prefiro entrar em depressão profunda, parar de trabalhar. E assim, as pessoas também confundem. Depressão é só... a depressão que a pessoa não consegue andar, não consegue nada. Eles, assim, têm a irritabilidade, têm, né, a mesma impulsividade. Então, tudo às vezes acaba, né, modificando e a pessoa não consegue diagnosticar, se não diagnosticar, porque isso precisa de um profissional, mas não consegue detectar isso. Detectar que tá alguma coisa atrapalhando aí, né? É isso que ele tem que ver. Tá atrapalhando? Tem que procurar. Porque, assim, é lógico que tem parte da personalidade. Isso não tem como a gente fugir. Só que, às vezes, o extremo é sempre tomar cuidado com os extremos. Ô, Roberta, só, assim, não sei se você tem essas informações numéricas da quantidade de pacientes ou aproximadamente. Quantos pacientes no Brasil ou no mundo que foram registrados ou que procuraram ajuda sofrem de transtornos mentais ou de doenças mentais? A gente tem uma estimativa e eu posso até supor que esse número é subnotificado, porque muita gente não vai procurar. Mas dos oficiais que a gente tem, você tem alguns dados pra gente? A Organização Mundial de Saúde tem como, assim, no mundo, né? Tem 400 milhões de portadores de doenças e transtornos mentais. 400 milhões no mundo inteiro, então. Isso. É gente pra caramba, hein, gente? E 75 a 85 não tem acesso ao tratamento. Não tem acesso por ignorância, porque não vai pro preconceito, porque não vai por tudo. E também não tem acesso, por exemplo, no SUS, né? A gente, para você passar com psiquiatra, leva muito tempo. Para você ter uma vaga com psicólogo, ainda mais o tratamento, né, semanal, que às vezes a gente precisa disso, é diferente as pessoas que precisam do tratamento individual, as pessoas que precisam do tratamento em grupo, que pode ser tratado em grupo, entendeu? Então, isso acaba sendo dificultado, né? Mesmo aqui, que teoricamente todo mundo tem acesso à saúde, que é mais ou menos, né, que todo mundo tem direito à saúde, eles acabam deixando de cuidar. Então, é o direito à saúde, só que eu não preciso cuidar, mas o médico precisa resolver. Eu não preciso comer corretamente, eu não preciso fazer minha terapia, eu não preciso, né, tentar trabalhar, porque algumas coisas a gente precisa trabalhar. Claro. E assim, não. Então, eu quero tomar um remédio e melhorar no dia seguinte. E medicação psiquiátrica leva um tempo, qualquer coisa na vida. Eu falo isso na peça também, tudo resolvido. As pessoas querem resolver as coisas, tipo, num minuto. Até pra se livrar do problema. Tá bom, eu me dei conta, eu tenho um problema, mas eu quero resolver. E aí a gente tem que voltar pra diabetes, pra todos eles, que são doenças que... É engraçado até que tem alguns trabalhos, assim, que acabam sendo mais estressantes. O pessoal da enfermagem... Os professores. Quem lida com o ser humano, então, vai, resumidamente. Porque até hoje em dia, né, professor público, eu tenho muitos pacientes que são, né, professores da escola pública. Que não aguentaram. Assim, muitos pacientes que, assim, têm crise de pânico antes de entrar na escola. Eu tenho uma professora que acabou descrevendo para mim uma situação que um aluno dela, assim, quase tentou jogar uma cadeira nela e depois, assim, tentou meio que passar a mão nela. E foi uma situação completamente absurda. E aconteceu com ela. E você acha que o estresse, ele contribui para uma descompensação química no cérebro? Sim. Normalmente é isso, né? Você tem a predisposição genética e você tem que ter o ambiente. Só que, assim, a vida de todo mundo, não tem como a gente se proteger do desemprego, da morte de um parente próximo. A gente não tem como viver numa bolha, né? A gente tem como se proteger do preconceito. Isso a gente tem. Que a gente tem que olhar pra gente e falar, não, isso é preconceito meu. Comigo mesma, né? Porque eu acho que aí que mora o mundo lá fora, é imponderável, né? Agora eu quero até trazer aqui para o nosso programa, no nosso quadro Abrindo o Jogo, um depoimento de uma jovem que tinha uma certa resistência para buscar terapia, mas ela venceu esse medo. Eu não vou contar a história, vamos ouvir. Abrindo o Jogo.
Meu nome é Juliana, eu tenho 30 anos e eu busquei a terapia porque eu achei que tinha algumas questões para resolver dentro de mim. E antes de fazer terapia, eu achava que era... Quando eu era jovem, assim, eu achava que terapia era uma coisa de... Só quem tinha alguma doença, só quem tinha algum problema, algum trauma, alguma coisa, que deveria procurar ajuda profissional. E com o tempo, né, quando eu fiz 20 e poucos anos, assim, eu fiquei vendo que a terapia pode ajudar qualquer pessoa normal, assim, normal, que não tenha diagnosticado nenhuma, que não passa por psiquiatra, ou mesmo que passe, assim, que pode ajudar você a viver melhor, né? E fiquei muito tempo, não, vou atrás de terapia, vou atrás. E, assim, não aconteceu nada na minha vida, assim, ai, nossa, aconteceu isso, eu vou ter que buscar uma ajuda. Foi um momento que eu realmente decidi de tanto falar pra mim mesma, deve ser legal, vamos tentar. Eu peguei, né, fui lá procurar as clínicas perto de casa e achei uma lá, falei, vamos tentar isso aqui, vamos ver como é que é, vamos ver se eu consigo me descobrir melhor, né. E comecei aí, falei assim, nossa, mas é tipo um papo de amigo, né, não é nada muito, meu Deus, vai resolver os meus problemas, assim. Em curto prazo, não, mas agora vai fazer 1 ano que eu tô fazendo terapia e eu percebi o quanto me ajudou a me conhecer melhor. Porque eu acho que a gente se conhecendo melhor, a gente vive melhor, né? E pode lidar com questões que a gente lidava de uma forma que a gente ficava frustrado antes, agora eu acho que eu lido melhor com elas. Ou eu penso melhor em como resolver os problemas, em como viver melhor. Aquilo faz bem para mim mesmo? Dessa forma tá certo? Assim, e coisas que normalmente a gente vai vivendo, né? E depois que a gente, né, fica mal, fica estressado. E hoje eu tenho essa opção de falar, olha, isso aqui não me faz bem por causa disso, isso não é legal por causa disso. E hoje eu acho que terapia a gente... todo mundo acho que deveria fazer, né? Que faz bem o se conhecer, né? E uma ajuda de um profissional ajuda... Acho que você tentar sozinho é uma coisa, mas o que eu posso fazer para me sentir melhor? Mas um profissional para isso vai te tirar muito menos tempo disso para você, né? Uma pessoa que sabe, que estudou isso, vai ser muito mais rápido para você chegar em algum ponto que você demoraria muitos anos para chegar nisso sozinho, eu acho. Minha mãe, assim, minha família não entendeu muito bem. Falou, mas por que você vai fazer terapia? Não aconteceu nada com você tem casa, trabalho, estuda, tem amor, tem amigos, tem não sei o quê, por que você vai procurar terapia? Eles não entendiam muito bem, assim, né? Aí depois, conversando com a minha psicóloga, ela falou assim, isso é um pouco do medo dos pais que tem deles terem errado em alguma coisa ali. Mas não é bem isso, assim, né? E os amigos que fazem terapia super entenderam, super apoiaram. Os amigos que não fazem terapia também não entenderam. Falaram assim, mas isso... Você tem tanta coisa para fazer, estuda, trabalha, sai e tal. Pra que você vai perder tempo com isso? Ou, tá procurando sarna pra se coçar, tá procurando problema, assim. Eu tenho uma amiga que ela fala... que a gente tem que fazer terapia para aprender a lidar com as pessoas que não fazem terapia. E eu percebi que às vezes é um pouco isso também, assim. Mentalistas. Então, depois da gente ouvir esse depoimento, né, já aproveitando o gancho para falar do Fale Mais Sobre Isso. Fale mais sobre isso, Flávia. Fale mais sobre isso. Você, com a sua experiência na clínica, né, psicológica, você acabou escrevendo essa peça que está em cartaz no Teatro Folha. E como isso te ajudou? E eu queria que você falasse um pouquinho mais dos personagens que não são tão personagens assim, são da vida real mesmo, que você traz na peça. Conta pra gente. Na verdade, você falou da minha experiência clínica, eu tenho pouca experiência clínica, né? Eu vou falar aqui, porque o pessoal do sindicato não cancela meu diploma. É verdade, porque eu me formei na USP. A minha experiência clínica se limita à clínica da USP. Fiz estágio lá que tinha que fazer as horas e tal. Depois eu fui ser atriz, eu sabia que eu ia ser atriz. Só que eu fui muito paciente. Eu fui paciente de vários terapeutas. Então a minha experiência é daí. E aí, quando eu escrevi o Fale Mais Sobre Isso, eu quis fragmentar a vida de uma psicóloga, mostrar que a psicóloga também tem problemas. Isso é o carro-chefe da minha peça. Que ela é uma pessoa humana, não é um Deus que vai lá resolver o seu problema e vai falar por ali, por aqui. Não, isso não existe. Ela é uma pessoa caótica também.
tem um filho diagnosticado com déficit de atenção, que querem dar Ritalina pro filho, ela tá nessa batalha, e atendendo pessoas que são pessoas que têm dramas. Tipo, ela chega, um dos personagens, ele chega com um cronograma de como ele deve ser atendido. Normal. O cronograma é assim, quero ser curado em 4, 5 sessões. 8 sessões, aqui você faz isso, não, na última sessão você faz um relatório, anexa ao meu currículo e tá lindo. Tem uma senhora de 78 anos que procura ajuda, que quer mudar, mas que ela só consegue no começo só falar palavrão, porque é o motivo, é o sintoma manifesto, né, na verdade, que ela vai... Tem uma mulher que se separou, que o cara trocou uma mulher mais nova, ela até brinca, fala, nossa, que raro, né? Clichê. Mas que é super interessante o approach. E tem uma pessoa, um homem que acha que é Deus. Que é, no meu caso, na peça, é o cara mais comprometido de saúde mental, é ele, né? Que ele tá muito mais em surto, assim. E a gente vai vendo como essa psicóloga consegue e não consegue ajudar os pacientes. Acho que essa que é a mensagem, assim, como que... E através de muito humor, tal, as pessoas vão acompanhando a trajetória desses 4 pacientes até chegar num desfecho que eu não posso contar, só quem for assistir, que é um desfecho da vida, né? E que coloca a psicóloga num lugar humano, mais competente e instrumentalizada. Eu achei que eu ia ser exilado, achei que meus colegas da USP iam querer me matar. E no fim eu fui sentindo que eu tô fazendo um serviço. Eu tô prestando um serviço pra psicologia e pras pessoas em geral, mais do que pra psicologia. Então muitas pessoas levam os terapeutas, muitas pessoas começaram a fazer terapia depois que assistiram a peça, né? E, bom, as que não gostam eu nunca sei porque elas vêm falar comigo, graças a Deus. Mas a sensação que me dá é que quando a gente fala sobre isso, a gente põe com humor, põe a terapeuta se ferrando, a terapeuta não achando papelzinho na bolsa, a terapeuta louca, estourando creme. Você fala, gente, ela é gente que nem eu. Eu posso me aproximar. Porque tem uma tendência de todos os profissionais de saúde, das pessoas, os réis mortais, colocarem os profissionais de saúde num pedestal, né? Olha, o que ele disser... E muitas vezes isso pode impedir a pessoa de procurar ajuda também. Sim, eu vou num psicólogo pra quê? Ele vai me dar o veredicto? Ele vai falar o que eu devo fazer da minha vida? E não é por aí, né? Eu vou ter que tomar remédio. E aí tem uma coisa assim que eu acho que veio do Freud, eu acho, assim, daquela freudiana, distanciada. Um gênio, Freud, mas assim, isso não cabe mais, quer dizer, cabe, mas o que as pessoas buscam é uma coisa um pouco mais humana, é um pouco mais, menos, muita gente não tem essa paciência e nem essa personalidade de conseguir fazer uma coisa absolutamente tradicional, né, eu acho que as necessidades são múltiplas, então, e a terapia agora ela tem várias linhas, né? Então não tem mais isso, né? As pessoas, pode ir na mesma festa que o paciente, se estiver na mesma festa que o paciente, cabe ao terapeuta ver que tipo de paciente é esse, se ele deve se retirar ou não, se ele pode encher a cara ou não. Isso é mas não tem mais isso. E aí quando você aproxima, é que nem aproximar a doença mental, você aproxima, aí você consegue lidar. Se você distancia, você não vê o que está acontecendo. Então você acha que o psicólogo é Deus, você acha que a sua doença é um horror. Não, a sua doença é fácil de resolver, não é, doutora? Você pode tomar um remédio, fazer uma terapia, você faz, né? Às vezes é muito e tem essa coisa de ter um início, né? Quer dizer, e tem muito a ver com a personalidade, né? Então, assim, aquilo que a gente estava falando no bloco anterior, né? O jeitinho. Eu sempre fui explosivo, eu sempre fui desajeitada, eu sempre fui ansiosa. E isso vai passando até chegar num grau que sai desse campo da psicologia em que a pessoa poderia buscar ajuda, com algumas mudanças até que simples, sem o apelo do medicamento, que até na peça você fala do eu brinco com o Beethoven. Se tivesse dado Ritalina pro Beethoven. Que o Beethoven Ele era hiperativo e surdo. E surdo. A gente tem pintores. Temos pintores, grandes músicos que fizeram dezenas de obras lindíssimas, né? E não foram medicados dessa maneira. Mas assim, então a pessoa às vezes deixa de procurar ajuda no começo de tudo, lá na psicologia, em que ela poderia fazer um tratamento mais leve, mais tranquilo, para chegar na psiquiatria muitas vezes numa situação que não tem volta, não é? Tem muitos casos que não tem retorno. E muitas vezes é encaminhado pelo psicólogo. Eles adoram. Não funcionou só a terapia. Isso. Vamos ajudar um pouquinho mais. E também, assim, igual, eu me trato. Eu faço terapia com a minha terapeuta, que eu amo, a Ana Horta, que é da professora da Unifesp, amo ela. Então, assim, eu evito até usar o jaleco, sabe? Porque o jaleco
distancia Você tanto nas suas consultas? Nas minhas consultas. Dentro da clínica, não, porque, né, a gente tem que ser um pouquinho mais formal, né, um pouquinho... Agora, dentro do consultório, até com os meus pacientes na clínica mesmo, dentro do consultório, às vezes, sabe, porque, assim, até usar um palavreado mais, eu falo, não, fica sossegado, senta aqui, conversa comigo, porque isso aproxima o paciente. Sim. E, assim, facilita ele procurar, facilita ele voltar, porque às vezes eles fazem a primeira consulta, dependendo do jeito que você fala, ele nunca mais volta. Nomenclatura, deu um monte de nomenclatura. Você sabe que, de repente, uma respirada que você dá, ele nunca mais volta. Entendeu? Então, assim, aproximar. Você se aproximando do paciente, falando, não, relaxa, eu tenho um caso, eu tenho um paciente, eu tenho, assim, você acha que você é único? Tem um monte de gente igual, tem um monte de gente que tem depressão. Se você for ver, são 22% que tiveram algum transtorno, alguma coisa psiquiátrica ou psicológica. E se você for pensar, é quase 1 a cada 4 brasileiros. É muito alto, muita gente. É muita gente. Muito alto. Eu também queria colocar aqui no nosso debate essa questão da produção cultural, né? A gente falou que historicamente, lá atrás, né? Então, os doentes mentais eram possuídos pelo demônio ou até mesmo bruxos, né? Vai saber quantas mulheres não morreram na fogueira, né? Ditas como bruxas e, na verdade, elas tinham algum problema mental, alguma questão que a gente nunca vai saber. Mas na produção cultural, a gente vê muita novela, às vezes, Flávia, trazendo... sei lá, as pessoas doentes mentais sempre tratadas com eletrochoque, sempre o extremo hoje em dia não da faz, coisa. Né? O que você acha? Você que é uma atriz e que trabalha com a produção cultural, o que você acha da influência da produção cultural nesse estigma? Eu acho que ela pode doenças? ajudar e bem atrapalhar também, concordo com você plenamente. Eu acho que tem um lugar aí que é importante. Eu acho que quando a novela é uma novela feita por um autor com consciência, porque a novela é uma coisa muito brasileira e ainda é muito vista. Né? Quando eu tomo cuidado de falar sobre alguma classe, algum problema, né? Tem coisas muito legais que são... Tem coisas que são de serviço, que era um medo que eu tinha com a peça também. Eu acho que, por exemplo, acabei de assistir o documentário da Nise, da Silveira? Ainda não. Cara, é fenomenal. Olha, outra dica, gente. Outra dica para tudo. Imagina. E ela é uma pessoa que trabalhou com artes plásticas com doentes mentais, né? Com gente no hospital psiquiátrico. Ela foi... precursora, né? Precursora, inacreditável o filme. É lindo. Eu morri de chorar. Fica a dica. E eu acho que, assim, nós da produção cultural temos que tomar cuidado, sim. Como a gente vai colocar algumas coisas, é claro, cada um tem um ponto de vista, mas tem coisas que são científicas. Por exemplo, doença mental é uma coisa científica. Não dá pra você falar, não é, então fulano é louco, aí coloca a pessoa se debatendo. Existe pessoa que se debate, tem que ver, tá, que grau que tá. As pessoas estarem em casa, vamos ter, se a gente vai falar sobre isso, né? E eu acho que a gente acho que de uns tempos pra cá também, tô sendo até redundante, mas eu sinto uma pesquisa maior, né? Porque é grave, né? Eu não posso colocar numa novela um doente mental, né? Assim, sem pesquisar. Né? Assim, não... Então, pelo menos está tendo uma consciência maior de informação. De informação, mesmo, eu Você acho. Sabe que na novela do Tarso, eu esqueci até o nome da novela, eles fizeram uma abordagem muito boa na hora que ele tá tendo um surto na rua. Que novela que ator? Que foi o... eu não lembro o nome do ator. Mas ele... A abordagem da equipe que vai fazer, porque normalmente a abordagem do pessoal psiquiátrico acaba sendo... Bruno Galhaço. Isso mesmo. Boa. Bruno. E assim, a abordagem da equipe foi perfeita. A quantidade de pessoas necessárias. Quando você viu a cena, você achou... Até meus professores, eles sempre colocam... pra gente, a abordagem tem que ser de muitas pessoas para o paciente não se machucar até. Claro. Porque, né, em surto acaba não tendo muita noção do que tá fazendo e tal. Então, assim, precisa do número certo de pessoas para cada um pegar num membro, para não machucar o paciente. E foi muito legal. Algumas, né, novelas e tudo mais trazem, né, muita coisa real e realmente, às vezes, eles precisam até exagerar, até pro público mais ou menos entender. Porque às vezes é a única informação sobre o assunto que algumas pessoas vão ter, que muitas pessoas vão ter. Você tocou num ponto, Camila, muito importante. Acho que é isso.
A pessoa só tem a novela como informação do mundo, entendeu? Assim, agora hoje em dia com a internet, mas tem gente que só tem, então é importante pesquisar. Dr. Google. Eu fico muito feliz de ouvir que exatamente aquela abordagem, eu acho que é muito respeitoso, né? Porque é sério, gente, imagina. Nossa, não tem como. Gente, vamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouquinho, último bloco aqui do Mentalistas, falando sobre doenças mentais, estigma que ainda permeia a psicoterapia. A gente volta já já. Já voltamos com Mentalistas. A vida em discussão na rádio de quem quer saber. Você ouve Mentalistas. Fica a dica. Bom, eu poderia dar aqui inúmeras dicas de filmes sobre transtornos mentais, como Clube da Luta, do David Fincher, ou Cisne Negro, com a atriz Natalie Portman. Mas eu vou me dedicar ao clássico Um Estranho no Ninho, filme que deu uma notoriedade definitiva para o ator Jack Nicholson. Baseado no livro de Ken Casey e produzido pelo ator Michael Douglas, o personagem principal, que é interpretado pelo Jack Nicholson, é um cara preguiçoso e que, devido a alguns surtos de agressão, é retirado da prisão da qual havia passado várias outras vezes para ser tratado e observado em um sanatório. Ciente de que não possui problemas mentais, ele passa a usar o local para desfrutar de sua liberdade, ser o louco que eles procuram, além de incentivar e persuadir seus colegas internos a ir contra a ordem vigente, questionar os medicamentos e a rotina que ali levam. No entanto, seus atos revolucionários se chocam com o pensamento conservador da enfermeira Mildred, que não pretende facilitar a jornada dele no sanatório. A trilha sonora que você ouve ao fundo é de Jack Nitzsche, do filme Um Estranho no Ninho, de 1975, a nossa dica aqui do Mentalistas. Mentalistas. Aqui no Mentalistas nós estamos falando sobre o estigma da doença mental e também alguma resistência ainda que algumas pessoas têm com relação à psicoterapia, a busca por tratamento. Por que nós negligenciamos tanto os cuidados mentais conosco? Quando detectar os sinais, quando você precisa de ajuda mesmo. Recebendo aqui no estúdio da Rádio Estadão a doutora Roberta Mastro Mauro, pós-graduanda em psiquiatria, que representa a Clínica Maia, e a atriz Flávia Garrafa. Flávia, por que você decidiu fazer psicologia? Conte mais sobre a sua vida. Decidiram por mim, na verdade. Não, é porque eu queria fazer teatro já desde quando eu tinha 10 anos de idade. Mas eu era muito boa aluna. E meu pai tinha um preconceito, não era uma que ele achava que como é que você é boa aluna, vai fazer teatro, tem que fazer outra coisa. E ele achava que eu tinha que ter outra profissão, que não fosse só artes cênicas, pra poder, se desse alguma coisa errada, eu ter alguma coisa. Olha, ele me atazanou tanto que ele me obrigou a fazer uma outra faculdade que não fosse teatro, pra eu continuar ensaiando a peça que eu tava ensaiando, que eu tava no 3º ano do ensino médio. E aí eu fiz cursinho, não sei o quê, e eu passei na USP, em psicologia, porque eu pensei assim, psicologia estuda o comportamento humano e o ator reproduz. Tem tudo a ver. Mas eu não imaginava o quanto ia ter a ver depois da minha vida, entendeu? Hoje em dia eu sou muito grata ao meu pai, que meu pai morreu logo no meu 1º ano de faculdade. Mas acabou que eu sou uma pessoa super mais completa, adorei a faculdade. Adorei. É uma faculdade lindíssima de fazer. Puxadérrima, mas lindíssima. Puxadérrima não, doutora. Quer dizer, perto da medicina não é tão puxada. Mas é uma de uma utilidade. 5 anos, é integral na USP, tem aula de um monte de. É super interessante. E hoje em dia eu trabalho com educação, né? Eu coordeno uma equipe de 15 professores que dão aula de teatro extracurricular em escola. Eu tenho um método que eu desenvolvi junto com meu irmão de dar aula de teatro, de trabalhar o teatro como uma ferramenta a mais para a vida, para os alunos. E hoje em dia eu vivo muito disso. E assim, meu pai tinha razão, sabe? Assim, então... E aí eu resolvi fazer essa peça porque o meu namorado falou para mim, Flávia, você tem essa formação, afinal de contas eu estudei mesmo, e você tem essa coisa da comédia, por que você não junta? Né? E aí foi ele mesmo que chegou depois, que ele assistiu depois de um dia, ele falou, olha... O pessoal do Sindicato de Psicologia tem que te dar um prêmio. Desculpa, mas assim, você está incentivando. Mas na verdade não é. Sabe o que acontece? Quando você é verdadeiro no que você faz, tá falando de um assunto que eu sei que é importante para todo mundo, é muito importante que as pessoas olhem para dentro.
Acho que isso aconteceu, né? Ô, Flávia, tem uma coisa que eu acho que foi fenomenal que vocês escolheram. Vocês pensaram a comédia pra falar de um assunto que não é muito palatável pra ninguém. Porque é o melhor então, jeito, né, Camila? Mais, quando a gente ri da gente mesma, mas é melhor entrar. Se eu for falar uma coisa muito séria, se eu começar lá, escorrer sangue pela minha alma sangra, aí me sangrar inteira, e vai falar pra você, ai, eu não sou assim. Ai, que exagero. Agora, se eu faço o contrário, eu começo a falar, gente, somos todos iguais, que é o que você falou, né? Todo mundo sofre depressão, todo mundo perde não sei o quê, todo mundo é assim, todo mundo estoura, todo mundo... E aí a gente já fala, nossa, eu também sou, nossa. Quando eu vi, eu já entrei na história. E é muito mais legal também levar a vida com humor também. Isso é uma questão pessoal, né? É engraçado quando você fala na peça, consegui assistir lá, aliás, parabéns, obrigada. É maravilhosa, realmente bem feita. Quando você fala na peça assim, não adianta vocês acharem que tudo é culpa dos pais. Tem um pouco isso, nossa, não é? A pessoa chega no consultório querendo... A culpa do pai e da mãe. Já sabe que é. Eu falo isso, já é. Então vamos pular essa parte, que já é. Nasceu, é culpado, acabou. Vamos pular outro problema, porque que adianta colocar a culpa no pai? E os pais deles também, né, eles culpam os pais, que culpam os pais, que culpam... A gente vai até quando, e não sai do lugar, aí patina, né, doutora? Aí você patina, que você não vai pro... Mas eles morrem de rir nessa hora, porque todo mundo é louco pra dar... minha mãe que era assim. Meu pai, quando eu minha mãe, a culpa é do meu pai. E daí você se vê fazendo a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Agora que eu virei os 40, eu falei, nossa, eu tô igual a minha mãe. Tudo que eu achava, nossa, que atrapalhada, nossa, que não sei o que. Eu igual. Gente, até aproveitando assim, esse último bloco pra gente falar um pouco sobre o senso comum, né? Quer dizer, a gente ouve muita gente falar assim, aquela pessoa ali no trabalho, ela é bipolar, hein? Aquela ali é bipolar. Eu não sei, aquele cara ali tá tão tristinho ultimamente, acho que ele tá com depressão. Esses termos que por um lado... É até positivo você ter termos mais científicos conquistando a boca do povo mesmo, mas por um lado é ruim porque pode ter um diagnóstico impreciso ou muitas vezes incorreto. Doutora Roberta, eu queria trazer um pouco essa questão do senso comum e até que ponto atrapalha vocês profissionais aí na hora do diagnóstico. A parte do Dr. Google atrapalha muito. Imagina. Esses dias eu atendi uma paciente, daí ela já fazia acompanhamento com outro médico, e daí as histórias, né, com a crise acaba tendo que muda de convênio, né, não tem como, né, bancar uma consulta particular, e ela chegou e falou assim, eu tenho toque. Eu falei, foi seu diagnóstico anterior? Vamos conversar, né? Vamos ver o que eu acabo descobrindo de você e tudo mais. Aí, no decorrer da conversa, né, que você vai, né, cutucando a paciente, fala, não foi o médico que me disse que eu tenho toque. Eu que procurei no Google. Gente! Ela se diagnosticou graças ao Google. Graças ao Google. Eu falei, nossa, é impressionante. Eu falei assim, você estuda 10 anos... E a pessoa só com o Google já descobriu tudo. Que perigo, né? E assim, acaba, às vezes até atrapalhando, né? Porque você fala, não, você não tem toque, calma, entendeu? E daí acaba se rotulando e acaba, entendeu? E até assim, pra gente, nós temos, né... tudo que a gente vai falar, por exemplo, a depressão, tem que ter tanto tempo, 3 meses, por exemplo, a pessoa perde alguém da família, tá 2 semanas, triste, todo mundo, eu acho que você tem que procurar alguém, nossa, você tá muito mal. Gente... Puxa, 2 semanas morreu a mãe e você tá mal, eu acho que é um pouco ok, né? Nós, latinos, somos mais calorosos, então, o processo de luto é um pouquinho mais longo. Por exemplo, nos Estados Unidos, eles consideram 3 meses. É isso que é impressionante, né? Nós latinos, morremos, né? E assim, até porque a relação familiar é um pouquinho diferente, né? Então, assim, até a psiquiatria, se você for ver, é um pouquinho diferente, a psicologia, né? Um pouquinho diferente em cada lugar do mundo, né? E, assim, a gente acaba tendo os códigos, né? E a gente acaba tendo que adaptar, né? Porque até a parte, por exemplo, a pessoa perdeu a família, né? Algum familiar e tal, aí ela fica muito triste. Só que assim, por quanto tempo que ela fica muito triste e quanto que tá atrapalhando na vida dela? Porque assim, não tem como você deixar de trabalhar 1 mês, 2 meses, que você tá em luto. Assim, todo mundo tem que pagar, tem conta pra pagar, todo mundo tem. Então assim, acaba
variando muito, a gente tem que analisar mesmo, chegar, conversar com o paciente, cutucar, descobrir se é o Google, se não é. Então, assim, acaba sendo bem cada paciente, assim. Na peça você fala do seu filho, durante a peça, né, Flávia, que foi diagnosticado com DDA, hiperatividade e tudo mais. Isso também faz parte um pouco desse senso comum, né? Ainda mais nas escolas. Não, qualquer problema já é hiperativo, não sei o quê. Eu até brinco, falo assim, porque o jeito que eles falam com você, parece que, olha, o seu filho tá com o cérebro escorrendo pelo ouvido, porque é isso. O tom é assim, ele é hiperativo, com tendência a desenhar. Parece que ele tá com um olho de peixe no olho, sei lá. Né? Você chega até desesperada. Espera, uma cara, uma gravidade. E aí, rotula, né? Rotula, porque hoje em dia não tem mais. Eu ouvi de uma médica isso, ela falou, hoje em dia o diagnóstico é um novo rótulo. Não tem mais as casas de... Não tem mais os hospitais psiquiátricos, né? Hoje em dia, então você, em vez de rotular, você rotula pelo diagnóstico, né? Então, é super complicado, né? O diagnóstico você fala, tem que estudar, tem que ver o diagnóstico. Daí rotula, a pessoa se auto-rotula lá no Google e fala, eu sou isso. E aí... Né? E eu me preocupo com o nível de indicação de Ritalina nas escolas. Eu fico muito preocupada, assim. De indicação de psiquiatras e de... Né, qualquer probleminha de atenção, seja uma Ritalina, você não treina a atenção. Porque a atenção é treino. E também é porque, às vezes, as pessoas supervalorizam uma coisa que, às vezes, por exemplo, a mãe tá irritada. A mãe tá nervosa, a mãe isso, a mãe aquilo. Daí ela chega no consultório. Não, meu filho tá insuportável. Eu não aguento ele, porque ele tá hiperativo. Ele tá isso, ele tá aquilo. Então, calma, mãe. Calma. Vamos lá, deixa eu conversar. Entendeu? Vamos descobrir o que é. E assim, às vezes, sai do meu consultório e falo assim, você precisa de psicoterapia. Não adianta a gente medicar. Vamos tentar a psicoterapia? Você volta daqui 2, 3 meses. Vamos tentar ver como que tá. Por exemplo, aí o pai é alcoólatra, aí quer que a menina fique bem. Não tem, assim, como você melhorar sem tirar o foco da tristeza da pessoa. Então, assim, é muito mais complicado, porque, assim, mãe e pai, por exemplo, a mãe é codependente do pai, não consegue, né, às vezes não sabem também que tem a internação involuntária. Então, assim, tá grave, tá prejudicando a família inteira, a mãe tá apanhando sempre, ele quebra tudo em casa, vamos fazer uma internação involuntária, existe isso já faz muito tempo. E, assim, por exemplo, na clínica a gente tem pacientes que são involuntários e pacientes que são voluntários. E muitos desses pacientes que são involuntários, depois que começam eles aceitam, eles veem o que eles fizeram, vamos fazer os 12 passos, entendeu? Eles acabam vendo o que está de errado. Entendeu? Começa com uma involuntária e às vezes eles falam assim, não, doutora, da família fica com saudade, quer tirar, né? Assim e tudo mais. E às vezes, não, doutora, eu quero terminar o tratamento. É que muitas vezes o paciente às vezes precisa de o mínimo da consciência. Sim. Então essa internação involuntária é favorável nesse sentido, é positiva nesse sentido. Ele precisa recobrar essa consciência de que ele precisa melhorar e aí nisso ele já fica por lá e termina esse tratamento. Doutora Roberta, para quem quiser, estiver ouvindo o nosso programa, que já está nessa reta final agora, pode procurar a Clínica Maia? Algum familiar que precisar de ajuda pode fazer isso? Pode, a gente tem 3 unidades, né, de internação, que são em Itapecerica, no Taboão, e o outro... na Vila Mariana, o ambulatório e o Hospital Dia. Que normalmente o Hospital Dia é pós-internação. Por quê? O paciente, às vezes, está internado e daí ele precisa... já joga ele na sociedade? Não, ele precisa de uma adaptação. Aí ele vai, fica o dia no hospital. Ele vai, fica o dia, aí a gente continua o tratamento para depois ele voltar à rotina. Porque, de repente, ele volta à rotina, é muito chocante e, às vezes, alguns pacientes ou recaem ou tem outros surtos, entendeu? E acaba dificultando o progresso, né? O que eu falo para todo paciente, eu quero que seja uma internação. Não quero que sejam várias. Só que assim... Uma bem feita. Né? Por isso que eu falo, às vezes a pessoa quer entrar, ficar 1 semana, 2 semanas, e assim, calma. Vamos fazer as coisas certo, vamos tratar direito, vamos fazer o programa todo, vamos cuidar de você. Entendeu? Porque, né? Não adianta a gente fazer as coisas pela metade. Muito bem, essa doutora Roberta Mastro Mauro, pós-graduada em psiquiatria, representante da Clínica Maia. Obrigada, viu, doutora, pela entrevista.
Legal, gente. Obrigada pela oportunidade de mostrar um pouquinho, né, o nosso trabalho lá na clínica e um pouquinho, né, da psicofobia, porque foi legal a gente falar sobre isso novamente. Legal. Né? E a Flávia Garrafa, nossa atriz que está aqui com a gente, queria que você chamasse os nossos ouvintes para o seu espetáculo, fale mais sobre isso no Teatro Folha. Até quando que vai, Flávia? Vai até o dia 27 de julho, todas as terças-feiras, às 21 horas, lá no Teatro Folha, que fica no Shopping Pátio Higienópolis. É uma comédia reflexiva, eu tô chamando agora, inventei esse termo. Que é um jeito descontraído de falar sobre a vida. Quem quiser ir, tô super convidado. E vai ser um prazer. É muito legal fazer esse espetáculo. E é o meu primeiro texto, depois de 20 e tantos anos de carreira. Então é uma celebração. Obrigada por ter aceitado o nosso convite aqui. Eu adorei, obrigada. Aprendi bastante, adorei, obrigada. Com os trabalhos técnicos de Roger Palme, o Mentalistas fica por aqui. A apresentação de Camila Tulinski. Gerente de jornalismo é a Paula Marinho. Diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminoto. Até a próxima!